E Gonçalves Dias foi blindado da CPMI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, só que ele deve prestar depoimento na semana que vem na investigação da Câmara, no Distrito Federal. Catiúcia Sotomayor. Gonçalves Dias disse que pretende prestar um depoimento robusto à CPI da CLDF após ter acesso à investigação contra ele em curso no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro do GSI de Lula será ouvido pelos parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal na quinta-feira, dia 22 de junho, a partir de um acordo entre o Exército e a CPI, que assegurou a condição de testemunha, com a transformação do requerimento de convocação em convite. Ou seja, ele não é obrigado a comparecer. A participação de G. Dias na CLDF deve servir de termômetro para parlamentares tanto da base quanto da oposição definirem estratégias quando da ida dele à CPI do Congresso, se isso ocorrer mesmo. Afinal, a outra comissão, que reúne deputados e senadores, aprovou convocações do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas rejeitou chamar o general. Numa rara vitória do governo petista no Congresso Nacional, os aliados do presidente Lula, maioria na CPI, rejeitaram a convocação de G. Dias e também o convite feito ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que seriam peças-chave na investigação. A oposição afirma que houve omissão e negligência dessas autoridades nas invasões aos prédios públicos. Já o argumento dos governistas estaria em seguir a ordem cronológica, a partir do segundo turno das eleições, em outubro. E por isso, G. Dias ainda poderá ser convocado, mas só no final dos trabalhos, se for considerado necessário. De toda forma, a oposição irá reapresentar requerimentos de convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional já na sessão desta terça-feira, dia 20, após revelação pela Folha de São Paulo de que o ex-ministro de Lula ordenou que a direção da Agência Brasileira de Inteligência suprimisse do relatório entregue ao Congresso os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro. No total, foram excluídos 11 alertas enviados a G. Dias a partir do dia 2 de janeiro pela ABIN. G. Dias foi o primeiro ministro de Lula a cair nesta gestão, com a divulgação de imagens do circuito interno do Planalto, que revelam interação colaborativa com os manifestantes. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Vou conversar com o Pavinato sobre isso. Pavinato, G. Dias, que é um dos mais esperados para que prestem depoimento na CPMI do 8 de janeiro, não foi convocado por enquanto, mas teve Torres, Braga Neto, teve Mauro Cid. Como que você enxerga essas convocações aprovadas agora, que foram bastante criticadas aí pela oposição, e as que deixaram, as que ficaram para depois, como a do ministro Flávio Dino e a de G. Dias? Olha, a do G. Dias tinha que ser já. Do Flávio Dino tem que ser depois, mas não é hora de chamar o Flávio Dino. E eu explico por quê. Porque nós tomamos conhecimento dessas imagens em que aparece o G. Dias, né? Aliás, eu só falo em G. Dias, eu queria falar um pouco em G. Magazine, mas está difícil nesse país. Mas o G. Dias, que crimes ele cometeu? G. Dias, ele apareceu nas imagens da cena do crime, no dia do crime, no momento do crime. G. Dias estava lá. Parecia um boneco de posto diante do povo que pegava extintor e ia vandalizar o Congresso. Via gente com cara tapada, igual Black Bloc entrando, e ele olhava como quem olha o gotejar da água de uma fonte velha numa praça. É uma coisa estapafúrdia, entregar água para quem estava quebrando. Então, é inexplicável. E depois ainda nós descobrimos que o G. Dias, ele falsificou documentos. Ele inseriu dados falsos em um sistema de informação e ele mentiu para o Congresso. Ou seja, o G. Dias, ele cometeu os mesmos crimes de maneira agravada do que o Mauro Cid. Só que o Mauro Cid está preso. O Mauro Cid foi preso por quê? Porque ele falsificou carteira de vacinação. Mauro Cid, ele inseriu dados falsos no sistema de informação. Mauro Cid, ele prestou informações falsas e usou documento falso. Não diga, está preso. O G. Dias fez a mesma coisa e fez pior,
porque ainda mentiu ao Congresso Nacional. Mas o Mauro Cid teve a vida devassada e o celular apreendido. O G. Dias não. O chefe do Mauro Cid e a esposa do chefe do Mauro Cid, Bolsonaro e Michele, tiveram a sua residência adentrada e seus celulares devassados. Mas o chefe do G. Dias, Lula, e a mulher do chefe do G. Dias, a Janja, não tiveram uma visitinha no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Granja do Torto, onde quer que eles se encontrassem. E nenhum dos dois teve o celular vasculhado. O Mauro Cid está preso e pelos mesmos crimes o G. Dias não está. Ora, algo parece muito injusto nessa história. E outra coisa, o G. Dias aparecia nas imagens da cena do crime, na hora do crime, no dia do crime, mas a Polícia Federal fingiu não ver. A Polícia Federal terminou o relatório e mandou para a PGR, e a PGR denunciou, mas ninguém mencionou o nome do bendito do G. Dias. O que esse G. Dias tem a revelar? O que a polícia teme o G. Dias? Por que o Flávio Dino teme o G. Dias? Por que a PGR teme o G. Dias? Por que o judiciário teme um judiciário tão proativo como o nosso, estrelinha na testa, teme o G. Dias? O que o G. Dias tem a revelar de tão bombástico? Enquanto que o Mauro Cid está preso preventivamente sem os requisitos legais para tanto, porque apesar da materialidade e da grave suspeita e da provável autoria de Mauro Cid nos cartões de vacinação, não existe perigo na liberdade de Mauro Cid. É o mesmo que acontece com o G. Dias. Por que esse tratamento dispar? Da mesma maneira que o presidente Bolsonaro não pôde fazer um ato pessoal de conceder a graça, mas o Lula indica para o STF um ato personalíssimo do presidente. Por que só o lado do Bolsonaro está se dando mal em tudo isso? Não dá para entender, não dá para pacificar a sociedade, não dá para ter fé nas instituições, enquanto um dos princípios da democracia continuar sendo tão pisoteado, que é o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade tem um lugar na democracia, nos tribunais, em especial na persecução criminal. Por que só um lado, porque nós vivemos num país polarizado, porque só um lado dos polos está vivendo a rigidez da lei, e quando não tem lei, inventa-se uma rigidez mesmo sem ela. E o outro lado, na mesma situação, continua levando a vida. Eu desconfio que G. Dias, na verdade, é a reencarnação do poeta homônimo. Ele deve estar no exílio, com saudade desta terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Mas sabiá não canta em palmeiras. Bom, é mais uma dúvida para se solucionar aqui nesse país.